Boa tarde, pessoal. Eu também gostaria de fazer outro vídeo comentando, tá? Eu assisti no Netflix a série de Lisa Matsunaga, tá? Claramente uma pessoa com desvio com distorção de personalidade antissocial, o famoso psicopata, tá? Só que o psicopata de colarinho branco, aquela pessoa com uma capacidade de manipulação e cognitiva um pouco superior aos outros, né? Porque normalmente, ainda bem que a maioria deles é limitada cognitivamente, o que eles apresentam sim é um hiperfoco e uma concentração, uma desenvoltura boa naquilo que lhes interessa, tá? Ao contrário de pessoas como nós, mortais, simples mortais, que bom ser simples mortal nessa condição, né? Ah, a gente tem que ter um bom desempenho, inclusive nas coisas que a gente não gosta, por exemplo, fazer um concurso, postergar prazer para depois ter um prazer maior, coisa que muitas vezes não consegue fazer, tá? Existe uma autoprevalência na população carcerária, tá? E existe diferentes níveis dessas pessoas com essa comorbidade, assim, com essa patologia, com esse transtorno de personalidade, tá? Se for do interesse, eu vou falar um pouquinho o que eu achei, as manipulações, inclusive dos jornalistas, médicos, a neutralidade, a possível neutralidade, o porquê, o que está atrás daquele documentário, tá? Isso interessa quem, por quê, quem, como e os personagens, né? Porque aceitaram fazer. Entende? Porque não é nenhum assunto, nenhum conto de fadas agradável, né? Então, a repercussão que isso teve, e vou falar isso também porque num dos últimos congressos está sendo estudado muito isso e abordado no congresso do Brain, a questão não só do comportamento, do desvio de conduta, comportamento antissocial, corrupção, etc., como as neurociências explicam isso, mas eles alertam também não como tratar ou punir adequadamente essas pessoas ou reabilitar, que eu não acredito. Eu pessoalmente não acredito em reabilitação para essas pessoas. Se existe uma reabilitação poloviana, assim, não sei se eu pronunciei correto, mas aquele russo que fazia aquele experimento com o cachorro da cinetinha, que ele ia para comida, talvez estou sendo até injusto com cães, né? Enfim, peguei pesado nessa, mas da das pessoas ensinarem e a gente aprender também a se defender dessas pessoas, porque muitos são de interesse para grandes empresas, para grandes corporações, pela falta de empatia, que é uma função cerebral muito nobre, muito evoluída, muito moderna na filogênese, né? O tiro pode sair muitas vezes pela culatra e sai. Tá aí as neuroses, que o Freud já falava, o excesso de empatia que a gente pode ter, preocupação com a sociedade, com o bem comum, a opinião alheia, enfim, pode ser danoso a nós. E ele também, Freud também fala sobre a questão da nossa renúncia do tudo pode, tudo vale em troco de segurança, né? Então, isso não é livre de preço e algum sofrimento, né? Ah, algo que essas pessoas não conseguem respeitar e tem essa dificuldade em lidar com outras pessoas e o transtorno de personalidade muitas vezes é uma dificuldade, uma atrapalhação em, em lidar com sua própria personalidade e nas relações interpessoais e também causar problemas às outras pessoas. Aí tu vai pensar esse tipo de patologia vai causar puramente problemas a outras pessoas? Não, a eles mesmos, porque nada passa despercebido. E uma hora tem gente treinada, tem gente boa,
ou nem precisa isso, essas pessoas podem puxar o tapete e restringir a liberdade por um devido motivo. Ou, enfim, não julgo, não é correto, mas entendo não julgo, nunca foi meu papel julgar. Se algum dia uma pessoa, enfim, que sofreu um dano, pode perder a cabeça e cometer um, um crime contra essa pessoa, enfim, que cometeu, por sua vez, uma falta ética, moral ou algum crime. Enfim, então, depois eu queria falar também sobre outros transtornos de personalidade, também sobre o narcisista, tá? Principalmente entre o público feminino, tá em moda falar, é narcisista, 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 isso, aquilo. O transtorno de personalidade narcisista, ele é bem pouco prevalente na sociedade. Então, a gente tem que ver do que a gente está falando. É da imagem que a pessoa quer passar, de autoconfiança, por justamente ter uma estrutura egóica frágil, é uma projeção da outra pessoa, ou de fato é um narcisista. E que tipo de narcisista? Existem vários tipos, e alguns são muito confundidos, realmente tem esse componente antissocial, assim, e tem um pezinho nessa outra patologia que foi o tema desse vídeo, né? Então, comenta aí, dá um salve, curtida, enfim, se querem que eu fale mais. E assim, ó, pessoal, tá meio difícil de eu fazer os vídeos, enfim, tem gente sendo desagradável, entende? Não ganho nada por isso. Então, se puder botar os vídeos para rodar, para dar mais horas de exibição, ou mesmo curtir aí, tá valendo, porque talvez falta pouco para ser monetizado, e talvez isso me dê um estímulo a mais, nem que seja 50 centavos por mês, enfim, por ter não me sinto bem trabalhar de graça pro YouTube, e ainda ser xingado aqui. Então, é isso.